Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber em seus estúdios o economista e executivo Carlos Sete. Como a gente faz todo ano, a gente traz aqui a visão do Sete, como foi 2018 e como será 2019 em nível de projeção. Sete, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Já, se não me engano, é o 6º ou 7º ano a gente grava esse programa aí, finalizando o ano, né? Agora finalizando 2018 e traçando perspectivas aí para 2019. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar sempre aqui e todo ano fazer algum cenário para o ano seguinte, né? Isso é importante. Então o objetivo é esse, né, Sete? Isso aí mesmo. Nós resumirmos sobre a sua ótica de executivo, de economista e consultor financeiro, como é que foi 2018 para a economia, para as empresas, né? Para a pessoa física que está nos assistindo, e qual é o seu cenário e você, enquanto economista, traça aí para 2019. Bom, Sete, vamos começar então falando de 2018. Né? Tivemos aí grandes acontecimentos, né, que nortearam a nossa economia, tanto no aspecto político, principalmente, né, com a transição do novo governo, com as eleições que aconteceram em 2 turnos aí, em outubro, né? E eu queria que você começasse falando sobre a sua ótica, como é que foi 2018 sobre a sua ótica de economista? Carobino, 2018 prenunciou ser um grande ano, né? Quando todo mundo que fez algum cenário no final de 2017 tinha 2018 como um grande ano. O que atrapalhou? A crise com o Temer. O que atrapalhou foi novamente uma crise política, quando se colocou o Temer na marca de pênalti, e aquele jogo todo, aquela compra de voto ali no Congresso, o país ficou parado praticamente o primeiro semestre inteiro. E tinha começado com uma grande perspectiva, um crescimento de 3% ao ano, mas essa crise que também é política, é interessante que o que atrapalhou 2018 foi uma crise política. O que prenuncia um ano que poderá ser muito bom também é exatamente uma solução política a partir das eleições presidenciais no mês de outubro. Então começou muito bem, um cenário bom. Se você pegar o mês de janeiro de 2018, foi muito bom. Depois a crise política do presidente Temer levou para uma estagnação total, né, com muitas notícias e cenários verdadeiros de corrupção. Na insegurança o país para, né? O empresário para de investir, ocorrem muitas demissões, pode ver que aumentou a taxa de desemprego ao longo do ano e havia uma perspectiva inicial de diminuição e de crescimento do país. Então foi dessa forma, nós estamos crescendo, perspectiva de crescer 1,3% o nosso PIB, muito diferente dos iniciais 3%. Né? E foi crise política que levou o país desse jeito. E é uma solução política, provavelmente, que vai levar para um cenário de muito otimismo em 2019. Aí chegaram as eleições, né? Isso. 2 turnos de eleição, o petismo e o antipetismo, né? O antipetismo ganhou aí pelo Bolsonaro, e ele montou toda a sua equipe, está montando ainda, né? Toda a sua equipe para começar a atuar aí a partir de janeiro. Um congresso novo, que vai tomar posse em fevereiro, reformas que estão para vir, o governo está ciente dessas reformas e da importância dessas reformas, e com a montagem dessa equipe. Nós estamos aí na fase de transição de governo. O Temer praticamente terminando o governo em frangalhos, né? Cada um no seu segmento, com expectativa que 2019 será melhor. Mas como é que você enxerga a formação dessa nova equipe, pensando nesse grande ministério que foi formado pelo Bolsonaro, dando o comando e toda a autonomia para o Paulo Guedes e sua equipe? Como é que você, enquanto economista, enquanto executivo de empresa, está recebendo isso? Nós estamos recebendo com muito bons olhos, né? Porque a provável linha que o governo vai adotar é uma linha muito mais liberal do que nós estamos vendo hoje, ou seja, cada vez com uma participação menor do Estado, né? Entendido como federal, estadual e municipal. É uma linha interessante porque a perspectiva que nós temos é que também o governo,
qualquer um que entrasse estaria pegando uma herança muito difícil, que é a herança da dívida pública, né, do déficit público. Isso não mudou. O presidente Bolsonaro vai pegar essa herança. Só que a forma de tratamento que eu penso que esse superministério vai dar vai ser diferente do tratamento que vinha sendo. A meu ver, o remédio poderá ser amargo, principalmente o primeiro semestre. Não vamos esperar assim, vai ter um aperto da cinta, do cinturão, no primeiro semestre. Mas eu penso que a linha que o Paulo Guedes sempre foi, uma linha com tendência mais liberal, deve achar caminhos e soluções melhores do que a gente viu, sobretudo de 2014 para cá. Tivemos um afundamento, né, de qualquer política macroeconômica, né, com nenhum sentido, nenhum propósito, nenhum projeto. E o país ficou à deriva, né? Você não tem a política macroeconômica delineada, como é que a microeconômica, que são das empresas, dos trabalhadores, dos profissionais liberais, pode atuar? Não sabe nem para onde vai. Eu penso que vai ser um pouco diferente, nós vamos ter uma linha salgada no começo, não ajusta essa questão do déficit, mas eu penso que a médio prazo, o presidente tem 4 anos no mínimo, né, para poder mostrar o serviço. Eu penso que o país daqui 4 anos vai estar, e até menos tempo, vai estar bem melhor do que está hoje. A perspectiva de crescimento para o ano que vem já vai ser o dobro desse ano, já estão se falando 2,8%, 3% de crescimento, conta 1,3%, porque só falta o quê? 15 dias para acabar o ano. Então, por aí só, quando a gente fala em crescimento, a gente fala assim, que haverá um consumo das famílias maior, haverá um investimento maior, as pessoas começam a acreditar. Toda vez que tem investimento, tem geração de postos de trabalho, de emprego, de recolhimento de impostos. As prefeituras e os estados vão ter recursos para fazer mais coisas. Enfim, é um círculo virtuoso. Isso se espera do Brasil. Eu acredito que o primeiro ano, que é o ano que vem, vai ser um ano de ajuste, sobretudo o primeiro semestre. Temos que aguardar meio que caldo de galinha, né? Diz que cautela e caldo de galinha servem em qualquer momento. Eu acho que o primeiro semestre é para isso, embora com um cenário, uma perspectiva, um otimismo muito melhor. Economia vai muito com otimismo. Se você tem um otimismo, a economia vai. Se você não tem, a economia segura, apesar dos números. E todo início de governo gera essa motivação, né, esse otimismo, como você colocou muito bem. E o mercado é regido por essa orquestra do otimismo. Veja a Bolsa de Valores, por exemplo. A Bolsa é o reflexo direto. Claramente. Né? Já teve esse reflexo com a indicação desse superministério e tal. O que você destacaria sobre a ótica econômica que o Paulo Guedes já destacou para o mercado, já visualizou, porque ele é liberal, que você acha positivo para 2019? Eu penso assim, ele vai, pelo que nós entendemos até agora das entrevistas, ele vai levar 2 coisas que são fundamentais. Ele vai levar os gastos, né, do governo, assim, num critério austero. O planejamento vai estar na mão dele agora, na mão né? dele, isso. Superministério engloba planejamento e fazenda, economia, tudo junto. Tudo junto, por isso chama Está tudo na mão dele, Sim. né? Muito parecido com uma época, lá de trás, eu era estudante ainda de economia, quando teve o Delfim Neto. Só para lembrar os mais saudosos, Delfim Neto foi um superministro. Ele tinha esse superministério na mão. Tinha esse superministério na mão e o país andou um momento bom naquele momento. O Brasil crescia 7% ao ano, que é a história do milagre brasileiro. Isso é lá atrás, a gente ainda era estudante. Mas hoje serve de referência, você tem que pegar um pouco da história do país, o que deu certo, quando deu certo, em que condições deram certo, por que não aproveitar da história, né? Lógico. E aproveitar o hoje. Para construir o futuro também, né? Sim, então o que eu penso que ele vai levar é essa coisa da austeridade do gasto. Isso é importante. E ele vai levar, por outro lado, um certo incentivo à volta do consumo, que é o tal do consumo das famílias, que é o que alavanca o crescimento econômico. Por meio do crédito. Do crédito, isso. Crédito facilitado. Sim, facilitado. Tanto para a pequena e média empresa, como para a pessoa física. É o único jeito que o Brasil tem hoje, se quiser estimular o crédito. Estimular o crédito. Então, ele com juros mais baratos. Muito mais barato, porque senão, o Brasil não tem poupança. Você pega a maioria das populações, tem poupança do que a população? Não tem. Então, não tem a cultura da poupança. Não tem, nem sobra, viu, Carolina? Do jeito que andam as coisas, não sobra dinheiro para esse pessoal aí. Tem 13 milhões de desempregados, se você colocar isso, olha o consumo, né? Então... O 13º praticamente entra na economia para pagar dívida. Para pagar dívida, o cara vai tentar limpar o nome. Talvez a segunda parcela dessa terceira, que vai ser dia 20 de dezembro,
Talvez ele compre lá um presentinho de 10, 20, 50 reais para fazer um amigo secreto ou dar para o sobrinho. Ele roda muito pouco na economia. Muito pouco, porque não é exatamente. No volume total entra um volume bom, mas individualmente todo mundo está apertado na sua vida e vai acertar as dívidas primeiro, para depois consumir um consumo médio de presente muito baixo. Você acha que ele vai entrar então por esse ângulo aí do estímulo ao crédito Sim. com juro mais barato? Sim. E a hora que tiver um investimento, e não o primeiro semestre, mas já vai dar sinais, acredito, nós estamos trabalhando com esse cenário, que começa a voltar postos de trabalho, volta o consumo. O consumo só vai voltar por postos de trabalho, a recuperação do emprego. Não dá para você falar assim, vai ter aumento real do salário, e nesse primeiro momento não, porque também tem o perigo de gerar uma inflação. Então eu penso que ele vai entrar por aí. A meu ver, nós estamos fazendo um cenário parecido, né, ele vai ser austero no gasto, o que vai incentivar investimentos no setor produtivo, e ele vai voltar ao emprego com a volta gradativa do emprego. Veja que um cenário para 2019 de emprego hoje está 12,6. O cenário é terminar o ano com 10,2 de desemprego. 2019. O final do ano de 2019 deve terminar com 10,2 e hoje está 12,6. Ou seja, empregar mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. Que é muito importante. Carteira assinada, que o cara então tem o fundo de garantia, o cara começa a recolher para ele se aposentar, porque na regra nova você tem que ter tempo de casa, além da idade. Então são coisas que o país começa a andar para frente, né? Respirar, ter vida própria. Então, reforma da Previdência, né? Sim, reforma da Previdência tem que fazer uns ajustes, e é bom que se diga, né, Carolina, que não é só na idade. Exato. Como é que você pensa, ele já está sinalizando para fatiar essa reforma? Qual é a sua visão sobre a ótica econômica? Olha, eu não sou um especialista em Previdência, mas se eu olhar, eu acho que se mexer nessa questão só da idade é hipocrisia. A meu ver, é hipocrisia. Segundo lugar, os números mostram que o maior problema da Previdência não é a Previdência do setor privado, é do setor público. Os números mostram, eu não tenho de cabeça os números, mas se você pegar lá a reforma da Previdência na internet, no YouTube, você vai ver os números. É assustador a quantidade de... Quanto o setor público consome? Isso, desse problema não todo. Contribui e consome. Isso, porque os salários, o cara, em primeiro lugar, o setor público, até o ano retrasado, aposentava com o salário do dia. Então, com todo respeito, mas há um juiz, né, um promotor, um político, com 8 anos, isso eles não mexeram, eles não querem mexer. Ele quer mexer, jogar a nossa aposentadoria para 65 anos de idade, a outra dele é 8 anos de recolhimento, está aposentado, com essa puta mordomia que eles têm. Então, se não mexer nisso, na verdade, nós não vamos resolver o problema da Previdência. Não adianta pegar o pessoal que já tem 50, querer jogar para 65, isso é uma enorme hipocrisia. Não é isso que vai resolver. Não é isso, mas nem de longe. Essa questão de fatiar, você não acha que é por aí o caminho? Eu acho que é melhor do que estava antes, mas não é a solução. Se não mexer, Carubino, que essa questão do setor público, se não mexer onde pega, nessa questão de político aposentar com 8 anos, de juiz aposentar com 50 mil reais por mês, que é pago pelo nosso imposto, com todo respeito aos juízes, não resolve o problema. O problema não está no coitadinho. Eu vou dizer assim, a melhor aposentadoria privada que tem, do setor privado, melhor dizendo, é algo como R$ 5.100 hoje. R$ 5.100 ao máximo. Isso o teto, né? Não, o teto. Muito pouca gente tem isso. A maioria é R$ 1.200. Se não for o salário mínimo. Se não for o salário mínimo. Então, não é o setor privado. Não é privado, isso que impacta. Né? E não é jogar em 65. Mas tem que mexer com coisas que vão realmente pôr o dedo na ferida. E isso tem que passar pelo Congresso. Eu, pessoalmente, como eleitor, e como cidadão que recolhe os impostos, e você também, e todo mundo que está nos assistindo, não acredito que passe isso. E essa base... Eles vão mexer com eles mesmos, exato. Você acha? E essa base teórica que ele conquistou nas eleições, são 56 deputados, né? Um partido que Nanigo, que era PSL, né? Sim. Tinham 2 ou 3 deputados, agora cresceu para 56. Já estamos enxergando aí, vendo que já está tendo tumulto entre eles mesmos, quer dizer, o próprio filho do Bolsonaro, que se elegeu agora senador, né? Já está discutindo com um deputado do partido, quer dizer, qual a tua visão? Você acha isso aí
vai vingar 2019, não vai? Porque se não tiver apoio parlamentar, não vinga. É por isso que eu acho que o Bolsonaro vai ter enormes dificuldades. Ele como executivo, pode ser, ele tem um estilo assim de implantar as coisas. Arrojado, né? Arrojado, ele já vou implantar, ele implanta, ao menos parece que é assim. Ele tem um estilo assim, mas ele tem que passar pelo Congresso, que é outro poder, e pelo Judiciário, que é outro poder. Do jeito que esse Judiciário nosso está... Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Por mais vontade que o cara tem. Eu espero que ele tenha habilidade para conduzir esse processo. E força política para conduzir. Senão, tudo isso que nós estamos falando de reforma aqui cai por terra. E se não resolver, é novamente a água com açúcar. A economia cai novamente na estagnação. É só uma água com açúcar, vão passar ali uma perfumaria e não vai resolver o problema da economia. Que é o que tem ocorrido. Nem do déficit público, que é um dos grandes problemas que o país enfrenta. A gente estava voltando, falando da questão econômica. Você falou, paramos na reforma da Previdência, né, que não é por aí um caminho sobre a sua visão. Meu ver, não. Acho que tem que votar em bloco, reforme, toca onde tem que tocar. Pensando no país. Pensando no país. E não pensando em grupos econômicos. Grupos que caem privilegiados que estão lá. Que é que está caminhando. Então, isso que é uma pena, né? E a questão da privatização também, o Paulo Guedes, como liberal, tem sinalizado privatizações. Qual é a tua visão sobre isso para 2019? Como tudo na vida, em privatização você tem que analisar. Tem que analisar. Você tem que ver o valor que vai pegar, com qual valor que vai pegar o valor da privatização. Eu penso assim, olha, mesmo, porque tudo é o nosso bolso, no fim sai do nosso bolso, Carolina. Do seu, do meu, do que nos assistem, das empresas, de todo mundo. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. Então é o seguinte, se tem uma empresa estatal que é deficitária, tem que privatizar. Né? Eu estava conversando com o professor Marcos, agora de pouco, que nós fomos visitar a Embraer um dia. A Embraer foi privatizada em 1994. A Embraer só é o que é hoje, segunda ou terceira empresa de aviação do mundo, porque foi privatizada. Porque o setor público é mau gerenciador das coisas, é mau gestor, é devagar, é lento, é parado, é corrupto. Não tem visão é incompetente, de negócio, de né? forma geral. Então, eu estou dando exemplo da Embraer porque, por acaso, estava conversando com o professor Marcos aqui nos bastidores. Então, quer dizer, e nós fomos visitar a Embraer 98, coisa parecida, pela faculdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é um exemplo, pegamos aqui ao caso. Então, veja bem, a Embraer não seria o que ela é hoje. Eu não geraria o número de empregos que ela gera hoje. Gera 12 mil empregos. Ou seja, ineficiência do setor público na gestão dos seus negócios. Tem que privatizar. Tem que privatizar. Senão vira cabide de emprego, vira corrupção, tem que privatizar. Você é favorável à privatização? Sou. Não linear, né? Não linear, não. Cada caso é um caso. Tem empresas que são estratégicas. Por exemplo, a Petrobras é estratégico. O Banco do Brasil é estratégico. Por tudo que o Banco do Brasil distribui. O que representa para a economia. Distribui o recurso agrícola, é o banco que é o maior financiador da área de agronegócios. Estou citando que coisa que eu seria contra, eu pessoalmente, economista, e eu como eleitor, como cidadão. São estratégicos, mas tem um monte de coisa mal administrada que leva o dinheiro do imposto nosso. E que é cabide de emprego. Isso que eu quero dizer. Nesse sentido, tem que analisar, como eu disse, caso a caso, mas eu sou a favor da privatização. E ele está sinalizando, dizendo que ele quer trazer... Além de que a privatização entra recurso para pagar essa dívida. Ele quer trazer recurso até para poder tentar reorganizar a questão do planejamento. Né? É um rombo aí de 150 bilhões no orçamento. Isso daí não é simples cobrir esse rombo só com aumento de tributo. Não é. E ele já sinalizou que, num primeiro momento, nenhum governo quer aumentar tributo, ninguém quer, porque ele tem o respaldo das urnas. Sim, né? sim. Ele vai começar com o respaldo das urnas, mas ele não quer aumentar tributo porque é uma coisa ruim enquanto falar com o eleitor. Né? Aumentar tributo é coisa ruim. Então vamos privatizar que entra recurso. E ele sinalizou, inclusive, fatiar algumas empresas aí e jogar no mercado de capitais, ao invés de pegar um grupo e trazer aqui e comprar. Sim, por exemplo. Né? Acho que empresas estatais que estão dirigidas ao futuro, que exploram ramos de atividade em direção ao futuro, você pode jogar em bolsa, que todo mundo investe. Fazer a IPO dessas empresas. Fazer a IPO dessas empresas, todo mundo investe. Você achou o melhor negócio? Eu ainda acho esse caminho legal. Que ele chama de privatização, mas no fundo o que ele chama é isso aí. Agora, o que não pode, empresa privada ineficiente, o cara fecha. Um grupo que compra empresa privada, ela fica ineficiente, o cara fecha.
Então, você tem que olhar pelo lado seguinte, isso traz riqueza para o país? Traz riqueza é uma coisa, não traz riqueza, fecha a natureza do mercado. Empresa estatal só não fecha por causa de recurso. Ou seja, tem recurso abundante. Eles são liberais, participação mínima da economia, do setor público. Do Estado na economia. Do Estado, é o Estado mínimo que se fala. É o Estado mínimo que se fala. Mas, você colocou muito bem, trabalhar com muita parcimônia, privatizar com parcimônia e privatizar aquilo que realmente não é estratégico para o governo. Sem dúvida. Essa é a sua visão. Essa é a minha visão. Eu acho que áreas estratégicas não devem ser privatizadas. Não deve ficar privatizado. Eu penso que não. Sobretudo de segurança governo, nacional, o governo coisa tem que do estar tipo ali junto, assim, eu penso, acompanhando. Eu acho. Sete, vamos transportar isso, vamos começar então essa segunda parte da nossa análise, pensar em 2019. Tá. Então, o governo está chegando com crédito das urnas, né? Já sinalizou algumas mudanças, nós já comentamos aqui, Sim. mas vamos pensar em termos de números para 2019. Algumas projeções que você tem, enquanto economista, para 2019. Primeiro, do crescimento econômico, como a gente falou, né, deve bater próximo de 3. Né? Quando você fala crescimento econômico, você fala de PIB. De PIB, PIB que é... PIB per capita. Per capita, isso. 3% ao ano. 3% ao ano, para quem vai crescer 1,3, que já é certo, ou até menos esse ano. Quer dizer, você vai dobrar, teoricamente, o crescimento do que você viu. O que ampara isso, Sete, sobre a sua ótica? O que ampara isso, a meu ver... Sair de 1,3 efetivo de 2018 para 3% em 2019. Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, o controle da inflação, que realmente ela está controlada. Portanto, a gente vai perceber em 2019 que o dinheiro vale mais do que vale esse ano. Ou seja, R$1.000 vale mais do que R$1.000 que valeu esse ano. Em segundo lugar, o cenário novo deve trazer investimentos, e não falo que investimento especulativo, eu falo investimento em setor produtivo. E também é importante explicar ao telespectador que quando uma pessoa investe em ações de bolsa de valor, está investindo no setor produtivo. Quando alguém compra ações de lá, está comprando ações de quem vai pegar aquele dinheiro e colocar no setor produtivo, que vai ter um balanço melhor. Fazer o dinheiro dele rodar na economia. Vai ter um balanço melhor, que vai valorizar as ações, quem investiu ganha, mas esse valor das ações será investido em produtivo. Eu acho que isso vai acontecer, difícil saber em qual velocidade, mas na medida que as coisas foram dando certo, acontecendo, a velocidade aumenta. Aumenta é otimismo, aumenta. Eu penso que investimento, eu penso que a manutenção e a volta de uma parte do emprego que vai gerar consumo, e o consumo é que faz o giro virtuoso da economia. Você comentou aí de redução de até 2 milhões de empregos, de né? empregos, é o cenário que se faz hoje. Boletim Focus. Sai de 13 milhões para 10 milhões. A fonte desemprego. Boletim Focus do Banco Central. Foi o último boletim. O último boletim, isso é a formação. Estudo efetivo. O pessoal né? debruça em cima disso. Outra coisa, eu penso que tem que tomar algum cuidado, porque hoje a inflação no Brasil é uma inflação de custos, não é de demanda. Demanda é a inflação por consumo, não é. Os preços não sobem por isso, só por causa de custo. Se voltar um consumo, dependendo da velocidade com que volta e do emprego, pela natureza do brasileiro, você falar isso no Japão é diferente, na Inglaterra é diferente, na Alemanha é diferente, mas no Brasil vai consumir. Até porque o consumo aqui é tão raso que tem até dó. O cara vai comer melhor, o cara vai vestir melhor, entendeu? Então, o perigo aí que tem é se essa volta voltar muito rápido, aí começamos a ter um certo risco, isso é apenas cenário, segundo semestre do ano que vem, um certo risco de inflação de demanda. Que aí, Explica isso, Sete. Inflação de consumo e inflação de demanda. Então, inflação de consumo é quando o preço do custo aperta. Exemplo, subiu a energia elétrica. Esse é um custo. Os preços administrados. Administrados apertam. Combustível na bomba, subiu. Combustível na bomba, subiu, ele aperta. Inflação de custo. Inflação de demanda é, além de ter isso, energia, o custo, eu tenho assim, o consumo aumenta, o cara especula no preço de venda. Aí o alimento sobe no supermercado, aí a roupa sobe, o remédio que já está alto sobe mais ainda. E aí o perigo é de eu ter uma inflação de custo mais uma de demanda. Associado. Associado. Esse é o cuidado que o governo Bolsonaro tem que ter na retomada. Existe esse risco? Existe um risco, porque se eu botar um cenário, esse risco existe. Ah, então eu não vou fazer porque existe... Não, é ignorância, né? Eu não vou fazer porque existe o risco. Não é isso, é que se você pergunta para dar um cenário, existe esse cenário também.
dependendo da velocidade com que voltar o consumo, que existe a perspectiva de que volte no segundo semestre. Então, a única coisa, para cenário, você tem que colocar isso no papel, né? Aí, tomar cuidado, porque se a inflação voltar, ela rouba o ganho real do salário, esse é o X. Ela rouba aquele ganho a mais do meu, ele rouba, a inflação rouba. E aí, a compra do meu salário volta a ser o que é hoje, que é nada. E aí o crescimento é prejudicado, meu 3% que a gente imagina hoje pode virar 1,5% de novo. Perfeito. É esse cenário. Você falou, o cenário é fundamentado. Perfeito. Você falou do PIB, você falou do desemprego, que existe uma tendência de redução de 2 milhões de desempregados, voltar a ter a carteira assinada. E a questão do câmbio. Qual a sua visão em relação ao câmbio? Eu acho que o câmbio vai ficar em alta. O câmbio vai ficar em alta. Tem um cenário do Banco Central, o Boletim Focus de 15 dias atrás, que o dólar médio do Brasil em 2019 vai ficar 3,87, dólar médio. Não é porque há especulação, não. É porque vai ter um incentivo muito de exportação. Veja que uma das razões do superávit altíssimo da balança comercial que deve terminar esse ano, e é bom ter superávit comercial, que é a forma mais transparente, mais honesta, mais limpa de trazer o dólar para dentro do país, é exportando. Porque a hora que eu exportei mercadoria. Não é dinheiro especulativo. Não é dinheiro especulativo. Perfeito. Então eu gerei algum emprego para alguém estar produzindo e exportando. Então a coisa mais inteligente é eu trazer dólar para o país com exportação. Via exportação. E a pior é a especulação, que a gente já viu, né? Quando o juro de aplicação fica muito alta, chega o pessoal de fora, investe aqui, realiza o lucro e leva. Leva e acaba com o acaba país, né? Isso aconteceu um pouco esses últimos anos. Então, a meu ver, a forma mais saudável é trazer o dólar assim. O dólar vai ficar porque a exportação, ela traz divisas que me ajuda muito na formação da minha reserva cambial, que é o estoque de dólar que o país tem que ter para enfrentar a crise de especulação à moeda. O governo tem esse estoque, O governo tem esse estoque. Para fazer os leilões diários e segurar essa elevação da moeda estrangeira. Inclusive, discute-se, tem que olhar muito bem, o que eu estou falando está colocado na mesa, que o governo use parte dessa reserva cambial para liquidar essa dívida interna. Tem que olhar muito bem isso, porque uma das formas é a nossa reserva que evita ataque especulativo à nossa moeda, mas tem que olhar. Eu não estou lá em cima, o pessoal que está lá em cima no Ministério tem os números, tem os dados e tem as estratégias, mas isso foi colocado na mesa já como ideia, tem que ver qual o impacto de eu usar parte da minha reserva, que é uma estratégia para eu pagar a dívida. O que é melhor, pagar a dívida ou ter essa reserva para evitar a especulação? Então, a entrada de dólar, o dólar vai ficar alto, deve ajudar a nossa reserva e deve ajudar a exportação. A exportação, ela traz emprego, né? Interessante que ela prende um pouco a importação. Então, vou dar um exemplo. O polo calçadista de Jaú, pertinho de nós aqui, está arrebentado por causa do mercado chinês que entrou. Jaú faz um produto bastante classe C popular, um produto mesmo bem feitinho, eles usam... De qualidade. Eles usam material alternativo, né? Um couro alternativo, couro sintético, faz um produto de qualidade alternativa, mas o chinês entrou. Quer dizer, aí quebra o mercado brasileiro, quebra o emprego brasileiro, quebra as empresas. Então não pode ser assim, em nada. Eu dei o exemplo de Jaú, que é a terra onde eu nasci, sou jauense, mas porque está pertinho da gente. E a gente acompanha com muita tristeza, vários amigos têm fábrica de calçados. Então não pode acontecer isso, acabar com o polo. E aí vale para Birigui, vale para Franca também. Acabou um polo calçadista por causa do mercado chinês que entrou. É isso a sabedoria do governo. O governo tem que olhar o bem comum. O bem comum é da classe A, B, C, D e E. Eu não posso usar o bem comum de classe D e E muito menos ser o bem comum de classe A, que é uma minoria. Eu tenho que ser para o país, para o cidadão. Perfeito. Aí o país dá certo. Taxa de juros, para a gente concluir essa análise para 2019. Juros, eu acho que cai. Que é o que move a economia também. Não é bem que cai, vai manter estável no nível que está hoje. Estável no nível que está hoje. Pode ver. A Selic vai manter estável. Você acha a Selic? Vai manter estável. 6%, 6,5%? Estável, porque o governo ainda precisa colocar... Não existe tendência de alta para 2019? Não existe. Porque apesar do governo ter que colocar papéis dele no mercado, eu acho que não existe tendência de alta, porque já está vendo isso aí com o Banco Central agora.
O Banco Central vai tentar controlar a inflação de outro lado para não ter que colocar tantos, e portanto a dívida, e não ter que colocar tantos papéis para poder pagar o que ele deve, né? Não aumentar a dívida dele. É, isso aí, que aumenta a dívida. E aí a gente falava, o 7, mas o dólar... Não, nós temos uma grande parte da nossa dívida dolarizada. Mas a hora que eu exporto, o volume for tão grande como está, ele compensa eu ter alguma dívida dolarizada, que já tem, né, e que vai crescer. Mas eu compensa tanto a entrada de recursos, a geração de emprego, recolhimento de várias coisas que acontecem no Brasil pela exportação, né? Tá. Então você entende que a taxa de juros, a Selic, vai se manter estável aí Pode durante ver, o ano os de bancos, 2019. nos últimos 90 dias, os bancos já diminuíram um pouco as suas taxas, principalmente para a empresa. Exato. Os bancos já têm proposta de empresa, você é gerente de um banco, as propostas de empresa já diminuíram. Existe uma... Por quê? Já estão se alinhando para 2019. Isso, de novo, Carubino, a economia é um corpo humano. Quando a gente começa a ver que a economia real, que é aquela assim, compra, vende, produz, entrega, gera emprego, começa a ir, o banco é financiador disso. O banco prefere 1000 vezes aumentar o cliente dele e receber do que esse monte de inadimplência que ele tem que repassar essa taxa para alguém. Quem sou eu para falar de banco, porque eu sou um homem de empresa produtiva. Mas é assim que funciona, a economia vai bem para tudo. O banco quer vender, ou quer emprestar para quem paga ele. Não quer emprestar taxas altas de juros, que ele está repassando a inadimplência que ele tem e ao mesmo tempo correr risco de não receber. Lógico, ele quer pulverizar também, quanto mais ele pulveriza, economia de mercado é volume, ganhando pouco, mas volume. Exato. CT, fala para quem está nos assistindo, para fecharmos o nosso bate-papo de 2018, né? Quais são as suas recomendações finais aí para quem está nos assistindo? Tanto empresário como pessoa física. Vou começar pelo empresário, que é mais a minha praia, né? Como empresário, eu penso que você pode estabelecer um cenário de otimismo gradativo, gradual, e acompanhar todas essas variáveis econômicas que nós comentamos aqui. Acompanhar déficit público, ele impacta na taxa de juros, acompanhar câmbio. Uma coisa que eu recomendo, com a inflação baixa, como vai estar, e com a volta gradual do emprego e do volume de consumo, invista em eficiência operacional, invista em produtividade. É a única variável que está na tua mão. Preço de venda não está na tua mão, pelo contrário, tem caído, porque não há consumo, não há renda, logo o pessoal quer comprar barato. Então você não tem muita força em cima de preço de venda, você tem força em cima da sua produtividade. Então redução de custo inteligente, né? Não vai cortar aleatoriamente, mas redução de custo inteligente. Compras tem que funcionar assim austeramente, comprar, batalhar em cima, reduzir preço de compra, estender prazo e eficiência operacional, que é a tal da produtividade. Essa é a minha recomendação para empresário. Consumidor final, continua com o orçamento apertado, continua não fazendo novas dívidas, porque você vai ter já muita dor de cabeça para retomar o seu consumo. Acompanhe principalmente os desempregados. Eu acho que devagar, gradativamente, você vai voltar a ter seu emprego. Fique alinhado e quando voltar, não faça loucura. Não faça carnês longo, porque você nunca sabe se você vai estar empregado, né? Cuide como você cuidou da sua vida agora que foi economia de guerra. Se você fizer isso, você vai ter um 2020 muito melhor e nós estaremos aqui no final do ano que vem para poder falar de 2020. Pode cobrar isso. 7, é maravilhoso, né, estar com você, são 7 anos já seguidos 7 anos, fazendo esse programa, comentando o que foi o ano e quais são as projeções, os cenários aí para o ano seguinte. Obrigado mesmo, de coração, por essa parceria, né, com a FIB, com um professor nosso aqui da pós-graduação, do curso de auditoria, do curso de gestão empresarial, do curso de gestão de pessoas. A gente pôde compartilhar com você, os nossos alunos também, a sua experiência, a sua vivência, que você traz aí do mundo prático, do mundo da indústria onde você trabalha, você é diretor executivo, para dentro da sala de aula. Obrigado mesmo, de coração, tá? Um ótimo 2019 para todos nós. Deus Sempre abençoe. um prazer estar aqui, viu? Sempre. Obrigado. Obrigado pela sua preferência e audiência. FIB, completa você.